A paz do Senhor Jesus, amada igreja, a todos os irmãos que compõem o nosso campo de Cascavel. Essa tarde eu quero trazer aqui para os irmãos que sabem amém, mas para algumas irmãs que têm um pouquinho de dificuldade com a palavra, eu quero trazer um breve ensinamento sobre a Bíblia, irmão. Essa Bíblia que você tem na sua casa aí, divididinha assim, né? Livro, capítulo, versículo. Dos textos originais, irmão, eles não são assim, né? Nos textos originais, eles são divididos por histórias, né? São as chamadas paraxás. Paraxás Noa, que é a paraxá que vai contar a história de Noé. Paraxá Abrão vai contar a palavra, vai contar a história, né? De Abraão, o chamado de Abraão, no capítulo 12, quando ele sai, deixa a sua parentela, Deus o chama para um profundo encontro, né? Até mais ou menos o capítulo 17 do livro de Gênesis, né? E eu tinha ficado de trazer para as irmãs alguns estudos para a gente aprimorar, irmão. Já que nós estamos em casa, vamos aprimorar o nosso conhecimento, né? Para os irmãos que sabem, glória a Deus, continuem estudando, ministre aqui no grupo, mande a sua palavra, mande a sua mensagem, mande o seu estudo. Vídeos curtinhos, irmão, de até 7 minutos, né? Traz um estudo rápido para nós. E eu queria dizer para as amadas irmãs que a Bíblia, irmão, ela é dividida desta forma. No Primeiro Testamento e no Segundo. Pastora, por que primeiro e segundo? Eu prefiro chamar assim. Que a gente chama de Antigo, Velho e Novo Testamento. Para mim, a palavra de Deus não tem diferença, irmão. Do primeiro e do segundo. Tudo é a palavra de Deus e ela se renova a cada manhã. Não existe o velho. Para mim, ela é sempre nova, né? Para as irmãs saberem, eu leciono, meu chamado, né? É de lecionar, eu leciono desde os 14 anos de idade. Eu comecei muito dedicada na sala dos jovens, né? O pastor da Assembleia de Deus Tempo Central, lá de Fortaleza da Itaoca, viu a minha dedicação, o amor que eu tinha pela obra do Senhor e me deu a oportunidade para eu ministrar para os adolescentes, irmão. E assim passei 7 anos da minha vida ensinando exclusivamente os adolescentes. Fase maravilhosa que eu cresci muito. Então, amadas, a Bíblia, o básico para você saber que ela é dividida no Primeiro e no Segundo Testamento. Capítulo, livro, capítulo e versículos. E nós vamos começar a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Muitas irmãs já vão dizer, pastor, é o Pentateuco. Isso mesmo. Por que é penta? Porque são penta, 5 teucos livros. Então vamos lá, rapidinho, para o vídeo não ficar longo. 5 livros da Bíblia. Eu vou ter Gênesis, que vai me falar da criação. Tem alguns tópicos importantes no livro de Gênesis que a gente vai ver no próximo vídeo. Você vai ter que memorizar e aprender, irmã, que Gênesis vai falar da criação. Depois vem Êxodo, vai falar da saída do povo do Egito. Aí você já anota aí na sua Bíblia, o povo de Israel, quando estava no Egito, quando Jacó desce para o Egito, ele desce com 70 total de pessoas. Da casa de Jacó e da casa de José, davam 70 pessoas quando eles chegaram na terra e foram recebidos pelo faraó. Quando eles saem, na saída, os estudiosos vão calcular que eles saem quase 2,5 milhões de pessoas, é muita gente. Então, o êxodo vai ser a saída do povo de Israel da terra do Egito, de uma localidade chamada Terra de Gósen. Guarde aí, risque já lá na sua Bíblia. A Bíblia foi feita, irmão, para a gente riscar mesmo, não é para ficar guardadinha não, é para você usar. Depois do livro de Êxodo, nós vamos para o livro de Levítico, que muita diz, irmã Mara, é chato, o livro difícil. Simplesinho, irmã, porque ainda você não tinha encontrado uma professora para lhe ajudar, mas eu vou lhe ajudar, você vai começar a entender.
O livro de Levítico, Deus deu para Moisés, são as leis, irmã. Nós não podemos viver no mundo sem lei. Por exemplo, hoje em Cascavel, nós temos uma pessoa que rege a cidade, né? Tem uma pessoa que legisla aqui, né? É o legislador da cidade, que detém o poder. Então, nessa época, Deus fez com que Moisés também fosse o legislador, fizesse as leis para o povo. Imagine aí, 2,5 milhões de pessoas, cada um fazendo o que queria. É complicado, né, irmão? Então, saindo do livro de Levítico, o livro de Levítico é muito extenso, porque o nome original dele não é Levítico, eu não vou lhe dizer para não me confundir, mas na frente, aí eu lhe explico a história de como foi feito o livro de Levítico, é muito interessante. Depois do número de Levítico, nós temos o livro de Números. Também é um livro que, se você for ler assim, só por ler, você vai, ai, que livro chato, mas tem muitas informações importantes. O livro de Números é o livro do censo, é o livro que foi feito a contagem, né, de quanto tem cada tribo. Mais na frente eu vou lhe explicar o que são as tribos da terra de Israel e como foi feita a sua divisão. Vou pegar uma lousa, colocar aqui, vou fazer o mapa e do mapa você vai entender. Não é difícil, facilzinho você vai entender. E por fim nós temos o livro de Deuteronômio, que é a repetição do livro de Levítico. A mesma coisa que a gente lê no livro de Levítico, nós encontramos no livro de Deuteronômio. Porque aconteceu um fatozinho que era para o povo passar 40 dias no deserto, passaram 40 anos. Você encontra essa referência, a única referência que eu vou lhe dar. Está lá no livro de Levítico, no livro de Números. Capítulo, se não me falha a memória, 13, leia, aqui ó. Livro de Números, de Números. Não dá para ver direitinho, tá desfocalizado. Mas, ó, livro de Números 13 e 14. Nesses 2 capítulos, você vai entender por que o povo, no lugar de passar 40 dias, passaram 4 décadas, irmãos. Né? Então, bem facilzinho. Eu já deixo aqui para você o meu WhatsApp aberto. Que você quiser saber sobre os 5 livros da Bíblia, mande sua pergunta para mim. Se eu não souber, eu vou pesquisar e depois eu lhe dou um retorno. Amém? Fica na graça e paz do Senhor Jesus. Vou postar outros videozinhos menor do que esse, mais curtinho, de no máximo 7 minutos, 6 minutos, com ensinamentos do Antigo Testamento, né? Até você se habituar a chamar de Testamento primeiro, Testamento segundo, fica ainda no Antigo, né? Mas que de Antigo ele não tem nada, ele é super atual. Inclusive, se você ler o livro de Daniel, leia Daniel capítulo 12, você vai ver tudo que está se passando aqui, né? Nessa nossa geração. Pois a paz do Senhor, até o próximo vídeo. Deus abençoe você e a sua casa. Paz do Senhor Jesus.